nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37, versículo 5. Está entrando no ar mais um programa O Caminho da Vida. Nós pedimos a sua permissão para entrar na sala da sua casa e compartilhar contigo mais uma porção do Evangelho de Cristo. O tema do nosso programa hoje é a obediência do cristão e as circunstâncias da vida, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 8, dos versos 23 até o 27. E quem nos trará um recado do Senhor nesse dia é o pastor Luiz Henrique. Esperamos que esse programa abençoe ricamente a sua vida e o seu coração. Queremos também aproveitar esse momento para pedir o seu apoio a você que gosta do programa O Caminho da Vida, a você que acompanha o programa O Caminho da Vida conosco, a você que entende que o programa O Caminho da Vida tem um tema hoje que possa abençoar a vida de algum amigo, de algum parente, de algum conhecido, de algum irmão. Pega o seu telefone, mande uma mensagem pelo celular, Twitter, Facebook, enfim, ajude-nos a divulgar aqui o programa O Caminho da Vida para que possamos abençoar também outras vidas. Nós também queremos nos comunicar com você através dos nossos canais. Você pode entrar em contato conosco através do telefone da nossa produção, que é o 44-8414-3940, ou até mesmo pelo nosso e-mail, ocaminhodavida.ipb@hotmail.com. Se você gosta e tem facilidade com as redes sociais, nós também temos à sua disposição a nossa comunidade no Facebook. É só procurar O Caminho da Vida no Facebook e clicar na opção Curtir. Para você ainda que deseja assistir alguns dos nossos programas passados, inclusive desse novo modelo já, nós temos todos os programas atualizados no nosso blog, que é o www.programaocaminhodavida.blogspot.com, que está atualizado a cada dia, desde os programas mais antigos até esses mais novos. Ali você poderá assistir um dos programas que estão hospedados no YouTube, poderá também divulgá-los no seu Facebook ou mandar por e-mail para alguma pessoa, algum irmão, algum amigo que você acha que vai ser importante o tema do programa para a vida dele. E para você ainda que precisa de uma mensagem amiga para todas as horas da vida, nós temos o nosso Disque Paz, que é o telefone 44-3025-3333. O Disque Paz é uma ligação gratuita para você que mora aqui em Maringá ou na região metropolitana de Maringá. Agora nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial e nós já voltamos com a mensagem do pastor Luiz Henrique, que vai abençoar a sua vida e o seu coração. Fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza, 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Pense,
Daqui a 2 ou 4 anos, o que você desejaria ter feito hoje? O maior responsável pelas transformações da sua vida é você. E o momento em que pode fazer algo a respeito é agora. Estude à distância em uma das melhores instituições de ensino do país, segundo o MEC. Não espere mais para se tornar quem você deseja ser. Educação Superior à Distância Sesumar. Transforme-se agora. Faça já a sua inscrição. ead.sesumar.br. A obediência do cristão e as circunstâncias da vida. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, que é inspirada no capítulo 1 do livro Não Desanime, Jesus está no controle, do pastor Hernandes Dias Lopes. O texto da nossa mensagem é de Mateus 8, versículos 23 até o 27. Acompanhe comigo essa leitura que diz: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilhavam-se os homens, dizendo: Quem é esse, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa mensagem, como eu disse, foi inspirada no capítulo 1 do livro Não Desanime, Jesus está no controle, de Hernandes Dias Lopes, apesar de ter ficado bastante diferente do que o rumo que seguiu o livro. Mas vamos falar um pouco das nossas vidas. É provável que você, assim como eu, que sofro com problemas, mesmo sendo cristão, tem algumas dúvidas acerca da sua vida. E se você for realmente como eu, então no meio dos seus problemas, você costuma criar algumas perguntas, alguns questionamentos. E baseado nesse texto de Mateus, eu listei algumas dessas dúvidas que vêm à mente nos momentos de angústia, nos momentos de perseguição. E eu gostaria de compartilhar com você agora essas dúvidas. É inclusive provável que uma ou outra dessas dúvidas tivesse visitado a mente de algum dos discípulos de Jesus ali naquele barco no meio da tempestade, no texto em que lemos. Vejamos então a primeira dúvida. Primeiro, por que, mesmo quando eu obedeço, a tempestade me alcança? Essa dúvida é pertinente, ela é plausível. E nesse caso, o que vemos no versículo 23 é que Jesus entra no barco e diz o texto que os seus discípulos o seguem. Portanto, o que eles estavam fazendo era nada mais, nada menos do que obedecendo ao Mestre. E mesmo assim, a tempestade veio. Por quê? Mesmo quando somos fiéis, os problemas continuam vindo sobre as nossas vidas. Por quê? Mesmo na obediência, a doença abraça os nossos corpos. Por quê? Mesmo com intimidade com Deus, a saúde financeira de vez em quando vai mal. Por quê? Quando olhamos para alguns textos bíblicos, inclusive, parece que eles prometem uma proteção contra essas tempestades, mas e como que eles se aplicariam na nossa vida? Por exemplo, como aplicar o Salmo 125 que diz: Os que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, na vida de um cristão genuíno que possui problemas? Pois bem, dizer que o monte não se abala não é o mesmo que dizer que ele não sofre com a tempestade. Quer dizer apenas que ele estará lá ao final dessa tempestade. Jesus, em João capítulo 16, versículo 33, não diz que estamos livres das aflições, pelo contrário. Ele diz que passaremos por aflições, mas que mesmo no meio delas, precisamos ter bom ânimo. Caminhar com Jesus não é como ter um campo de força,
como ter um escudo blindado ao seu redor, que irá aniquilar qualquer possibilidade de sofrimento de maneira nenhuma. Caminhar com Jesus é ter a certeza que Ele vai estar no barco da nossa vida quando a tempestade chegar. E que com Ele a tempestade pode ser superada. É justamente quando vemos a ação sobrenatural de Deus nas nossas vidas que nós passamos a conhecê-lo melhor. É por isso que as tempestades vêm na nossa vida mesmo quando obedecemos. E uma segunda dúvida que temos em meio às lutas e que pode até, de repente, ter passado pela cabeça de um ou outro discípulo de Jesus naquele barco era, em segundo lugar, por que, mesmo quando eu obedeço, parece que Jesus está dormindo e tarda em me socorrer? Para responder melhor a essa pergunta, eu quero lançar mão de um outro texto, muito semelhante a esse, por sinal, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 6, nos versículos 16 até 21, que é a narrativa de Jesus andando sobre as águas. Nessa passagem, mais precisamente no versículo 19, é dito que os discípulos remavam e velejavam no meio da tempestade e que tinham, inclusive, vencido metade do caminho. O que o texto diz é que eles já tinham navegado de 25 a 30 estádios, isso dá cerca de 6 quilômetros. Apesar de o nosso texto de Mateus 8 não narrar como os discípulos estavam, eu creio que, sendo eles homens experimentados na vida no mar, eles deveriam estar lutando a tempestade, assim como fizeram no texto de João 6 de 16 a 21. Aí nós descobrimos o motivo do sono de Jesus. Ele estava esperando que todas as expectativas dos discípulos de salvarem a si mesmos falhassem. Jesus estava esperando que eles percebessem que não conseguiriam sem a ajuda dele. E nós somos iguais àqueles discípulos. Quantas vezes, quando um filho adoece, corremos para o médico antes de orarmos? Quantas vezes, quando as finanças não vão bem, procuramos conselhos ou ideias externas antes de perguntarmos para Deus o que é que nós devemos fazer? Quantas vezes nós procuramos um relacionamento amoroso, interessado no que nós achamos que é importante para nós, sem perguntarmos o que Deus acha de tudo isso? Enquanto nós não entregarmos a direção da nossa vida nas mãos de Deus, a impressão que teremos é que Ele está realmente dormindo, pois ele irá se recusar a trabalhar por nós enquanto nós também estamos fazendo isso. O Salmo 127, no final do versículo 2, diz: aos seus amados Deus dá enquanto dormem, ou seja, enquanto descansamos nos braços dele. Mas enquanto não chegarmos nesse ponto de lhe entregarmos confiantes a direção de tudo, então haja tempestade. A terceira e última dúvida que surge na nossa mente no momento da tempestade, que eu quero mencionar aqui, é, em terceiro lugar, por que, mesmo quando eu obedeço, parece que a minha fé é tão pequena? Jesus, nesse nosso texto de Mateus 8, antes de repreender os ventos e o mar, repreendeu aos discípulos, dizendo: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Isso mostra que mesmo caminhando com Jesus, mesmo tendo acabado de ver inúmeros milagres, eles ainda não conseguiam crer como deveriam, pois possuíam uma fé muito pequena, muito tímida. Por que isso? Por que tamanha falta de fé por parte de um discípulo que caminhava com ele? A resposta está no último versículo, versículo 27 que nós lemos, que diz: e maravilharam-se os homens, dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Essa pergunta deixa algo muito claro. Os discípulos ainda não conheciam a Jesus como deveriam. Sabiam que ele era nazareno, carpinteiro, filho de José com Maria, coisas assim. Mas desconheciam-no como o Filho unigênito de Deus. Isso só vai aparecer nítido lá para frente, no capítulo 16 de Mateus, quando Jesus pergunta para eles: quem vocês acham que eu sou? Lá no capítulo 16, aquela resposta famosa de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lá é que nós começamos a perceber que os discípulos estavam entendendo realmente quem Jesus era. Mas aqui
No capítulo 8, no início do ministério, não, nesse momento eles ainda nem tinham conhecimento que precisavam acerca de Jesus. Por isso é que eles não podiam, não tinham como ter a fé que precisavam. É assim também conosco. A nossa fé está diretamente ligada ao nosso conhecimento de Deus e de Jesus. Quanto menos relacionamento nós temos com Ele, quanto menos o conhecermos, menor vai ser a nossa capacidade de crer. Mas quanto mais eu andar com Ele, orar, ler a Bíblia, me relacionar com seus filhos, observá-lo ao longo de toda a criação, ouvir sobre Ele, adorá-lo, buscá-lo, mais eu o conhecerei e mais eu terei condições de crer no seu infinito poder. Fé é a capacidade de crer em Deus quando tudo pede para não crer. Isso só é possível com intimidade. E eu quero concluir dizendo que não é errado você se pegar remoendo algum questionamento dessa natureza nos momentos de tempestade na vida. O problema é que nessas horas nós precisamos de orientação. Quando você ruminar essas ideias, então, busque as respostas de Deus, em Deus e com os filhos genuínos de Deus. Não queira vencer sozinho as tempestades. Lembre-se que Ele está apenas esperando você parar de se debater e de tentar, para poder dar o jeito dele. E pare de pensar, se esse é o seu caso, que você, por ser filho do rei, deveria ser mais imune aos problemas e mais imune aos sofrimentos desse mundo. Nem o próprio Jesus foi. Por acaso você seria melhor do que ele? Aceite a tempestade como uma forma de Deus lapidar a sua capacidade de confiar nele. Que Deus, então, nos ensine sempre e nos proteja no meio das tempestades. Amém e amém. Deus nos abençoe. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Olha, eu resolvi essa entrada aqui pra... Infelizmente, o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Del Alves Martins, 2087. Disque Pizza, 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Pós-graduação Unicesumar. Faça sua inscrição na pós-graduação do melhor centro universitário do sul do país e comece agora mesmo. Cursos nas áreas de ciências humanas, biológicas e da saúde, exatas, tecnológicas e agrárias. Início das aulas em junho. Inscreva-se agora mesmo pelo site unicesumar.edu.br. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida, depois de recebermos uma mensagem tão abençoadora como essa do pastor Luiz Henrique, que traz, na verdade, resposta a alguns dos nossos questionamentos. A obediência do cristão, ela serve para todas as circunstâncias da vida? Eu acredito que talvez você tenha também esses questionamentos, algumas crises na área da sua fé, e é exatamente isso que nós vamos tentar ampliar e até ajudar na resposta, na construção de uma consciência cristã, através aqui do nosso debate do programa Caminho da Vida. A primeira pergunta que eu quero fazer aqui no nosso programa de hoje é exatamente para o pastor Luiz Henrique. Pastor, o senhor usou essa pergunta como o primeiro argumento da sua mensagem, então eu gostaria de falar com o senhor agora sobre isso. Por que mesmo quando eu obedeço, as tempestades me alcançam? Bom, na verdade, eu poderia até fazer uma outra pergunta. Por que as tempestades não deveriam me alcançar? Quem sou eu para que a tempestade não me alcance? Eu sou melhor do que quem? Aonde que está na Bíblia dizendo que por ser cristão a tempestade não viria sobre a minha vida? Porque quando nós vamos para a Bíblia, nós vemos que Deus ama os seus filhos
e por isso Deus trabalha na vida dos seus filhos. Se, por um acaso, Deus percebe que uma tempestade tem o poder de nos aperfeiçoar, então Ele vai permitir que ela venha. Se Deus, inclusive, achar que uma tempestade tem o poder de ser utilizada por Ele como sendo vara de Deus, como já aconteceu, o Antigo Testamento, por exemplo, mostra que Deus pega povos ímpios ao redor do povo judeu e permite que esses povos invadam o meio dos judeus. O livro de Abacuque é uma prova dessa. Abacuque chega a questionar por que permite usar os caldeus, um povo tão duro, tão ímpio, para corrigir, né? E Deus usa esse povo como vara mesmo na intenção de repreender o povo judeu quando eles erram. Então, as tempestades elas podem acontecer porque Deus está me provando, a tempestade pode acontecer porque Deus está me corrigindo, a tempestade pode acontecer, como foi o caso de Jó, porque o diabo está vindo sobre a vida daquele camarada, daquele cristão, na intenção de trabalhar com ele. Então, a tempestade pode vir por inúmeros motivos. E eu quero lançar essa pergunta e vou bater nessa tecla. Quem somos nós para achar que não somos dignos de passar por nenhuma tempestade? Quem sou eu para achar que eu não mereço, que eu sou melhor do que alguém e posso não passar por nenhuma tempestade? Pode ser até que essa posição nossa aqui, porque de vez em quando a gente aborda nesse sentido no programa, esteja dando nó na cabeça de alguém por aí, porque parece que há um ensino cada vez maior de que, crendo no Evangelho, entregando a vida para Jesus, as tempestades vão sumir. Ou seja, eu tenho ouvido mensagens assim, de uma forma bem clara nesse sentido, de que se está acontecendo essas coisas na sua vida, alguma coisa errada está acontecendo com você. E o que o pastor está dizendo é justamente isso. Pode nos corrigir, pode ser para o nosso crescimento, pode ser uma circunstância natural da vida que Deus permite, porque nós vamos ser fortalecidos para isso. Não quer dizer a ausência disso nas nossas vidas. Né? O apóstolo... Alguém pode estar em dúvida agora aí ouvindo, porque tem ouvido algumas mensagens justamente contrárias. Eu até costumo apelidar de Evangelho Tabajara, aquele que você ouve os seus problemas se acabaram. Eu acredito até que, em muitos casos, alguns problemas vêm exatamente depois de ouvir o Evangelho, porque Deus vai tratar algumas áreas da vida, e para tratar essas áreas da vida, por exemplo, paciência, domínio próprio, vão vir circunstâncias onde nós precisamos ser pacientes, onde nós precisamos exercitar o domínio próprio, e Deus permite isso, e talvez no primeiro momento a gente leia isso como uma tempestade também, né? É bem provável. E outra coisa que eu gosto de olhar, lembrando, enquanto o pastor Eliseu estava falando, é a ideia do apóstolo Paulo, que ele clama para que Deus retire os problemas que ele tem na vida, que ele chama de espinho na carne, e a resposta de Deus é não, eu quero que você se aperfeiçoe no meu poder e o meu poder vai ser aperfeiçoado na sua fraqueza. Então, nesse ponto especificamente, fica nítido que a tempestade tem função de aperfeiçoar. O próprio apóstolo Paulo, declara no começo, quando ele fala do espinho da carne, ele fala, olha, para que eu não me ensoberbecesse com a grandiosidade das revelações. Então, realmente havia um motivo. Pastores, o Salmo 125, que o pastor Luiz Henrique também citou na mensagem, diz assim, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Então nós percebemos que esse salmo nos diz que aqueles que confiam em Deus não vão se abalar. O que significa não se abalar? Muita gente pode entender como sendo não passar por uma prova, mas a gente precisa entender que abalar não é sinônimo de não passar por uma prova, é sinônimo de resistir a essa prova. E existe também uma outra passagem no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, o final do Sermão da Montanha, quando Jesus diz que aquele que ouve as palavras dele e pratica é comparado a um homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha. E quem não pratica é comparado a um homem insensato que edifica sua casa sobre a areia. O que vai mudar na vida deles é a resistência à tempestade. Porque a mesma chuva que cai sobre uma, cai sobre a outra. O mesmo vento que bateu sobre uma, bateu sobre a outra. As mesmas intempéries que vieram sobre uma, vieram sobre a outra. Então, o construir a casa na rocha, o estar bem alicerçado, o estar bem calçado, isso não é um indicativo de que você vai ter menos problema. Então, o estar firme como um monte de Sião que não se abala
é um indicativo de que você vai ter como resistir ao dia mau. Você vai ter, sim, como passar pela tempestade. As provas virão, as tempestades virão. E você mata no peito e vai embora. Ainda que você sofra aquele momento, você sobrevive àquilo, você sai daquilo ali aperfeiçoado. O senhor citou muito bem o Evangelho de Mateus, capítulo 7, do 24 até o 27, que falam dos dois fundamentos. Nós poderíamos dizer até um outro texto também bastante emblemático, são dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego, que foram para a fornalha. Eles passaram pela fornalha, no entanto, a fornalha não os queimou, mas eles tiveram que entrar por aquela prova, foram desafiados na sua fé, na sua perspectiva, e não se abalaram, mas não foram livrados da fornalha, eles foram livrados na fornalha. Nós podemos até filosofar um pouco aqui entre ser e estar. O monte e o monte não está monte. Exatamente, então, verdade. Acontecem as coisas, como ele é monte, ele não se abala em função de tudo aquilo que acontece, porque ele é monte, ele não está monte. Eu creio que, da mesma forma, se eu sou uma pessoa crente em Deus, eu vou sofrer muitos abalos e tal, externos, e às vezes algumas lutas internas, mas eu não vou me deixar abalar na minha fé, na minha confiança de que Deus vai... Porque não é apenas um estado, né? Você é aquilo. Exatamente. Agora, se eu estou, eu vou me derreter. Por que então nós temos a percepção, e aí é muito interessante essa questão filosófica que o senhor colocou, por que muitos têm a percepção de que Jesus tarda a socorrer no meio das crises? O evangelista Marcos, que está conosco aqui hoje, participando, por que aparece essa percepção? Até o Marcos, que também é psicólogo e pode nos ajudar aí com seus conhecimentos da ciência, da psicologia, por que tem-se muito essa percepção de que Jesus tarda a socorrer no meio das tribulações, Marcos? Eu acredito que essa percepção vem do fruto de uma falta de conhecimento de quem é Jesus. Sim. No finalzinho do texto lido ali, as pessoas falaram, quem que é esse que controla até mesmo a própria tempestade? Esse conhecimento de Jesus nos traz confiança que no momento certo ele vai agir. E também, aproveitando esse discurso das lutas, dos enfrentamentos no dia a dia, nós devemos saber que é nesses enfrentamentos que Jesus vai se manifestar. E ali é algo pedagógico. Nós vamos crescer espiritualmente. A fé será fortalecida. Homens de pequena fé. Né? Então, acredito que é a falta de conhecimento, a falta de confiança que nos dá uma percepção que Jesus está dormindo no nosso barco. Então eu quero até já ampliar, já que você falou da falta de conhecimento, para os pastores. Qual a importância em saber exatamente quem é Jesus para que a nossa fé esteja segura? Qual era a importância daqueles homens em conhecer quem era Jesus para o fundamento da fé? Qual a importância hoje em que um crente saiba efetivamente quem é Jesus para que a sua fé esteja segura? Pastor Eliseu, depois pastor Luiz Henrique. Porque Jesus é Deus. Primeiro, essa é a crença fundamental para que a fé seja alimentada no coração. Tiago diz que até os demônios creem em Deus, até os demônios sabem que Deus existe. Agora, crer e aceitar Jesus como Deus no nosso coração faz toda a diferença, porque nós não vamos nos enganar com uma fé triunfalista, ou seja, aquela fé que me faz ver as respostas para tudo na vida de acordo com a minha vontade. A fé é a confiança, a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo que seja no meio de uma tempestade, ele está agindo. Agora, a diferença está em quem eu estou crendo. Eu sei que muita gente sabe dessa ilustração, nós pastores já usamos algumas vezes, daquele garoto que está num vagão de um trem que está desgovernado e ele está calmo, está tranquilo enquanto as pessoas estão desesperadas. Então alguém chega e pergunta se ele não sabe o que está acontecendo, ele diz, eu sei o que está acontecendo, mas meu pai é o maquinista. Quer dizer, a confiança daquele menino está em quem está lá na frente e não em toda a situação que está acontecendo ali. Ele não se deixa abalar, porque ele sabe que quem está no controle é o pai dele. Eu sei que é um exemplo muito limitado, mas se eu sei que Deus está no comando de todas as coisas, então eu preciso me deixar trabalhar por isso. É que nós somos fracos e muitas vezes nós nos esquecemos de que Deus é que está no controle. Inclusive, o profeta Oséias faz uma exortação com respeito a isso. Ele fala, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. O fato de sabermos
quem Deus é, quem Jesus é realmente isso que fundamenta a nossa fé. O fato de saber que Ele não está a nosso serviço, mas Ele já ordenou toda a história e nós estamos dentro dessa história arquitetada, desenhada e controlada por Ele, isso nos fundamenta. Eu lembro que em uma mensagem que fiz na igreja, eu falei que nós temos que crer que Deus está no controle do nosso amanhã, não porque Deus sabe qual é o nosso amanhã, mas sim porque Ele já desenhou o nosso amanhã. Ele já escreveu, Ele já arquitetou o nosso amanhã. Não é uma presciência, não é um conhecimento antecipado sobre algo que está além do controle dele. Não, é uma manipulação, até se for o caso, do nosso amanhã. É o poder de Deus se manifestando na escrita do nosso amanhã e fazendo com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Eu acredito que também a importância de conhecer quem é Jesus é fundamental. Mas também é importante sabermos quem somos nós em Jesus. Isso. É aquilo que o pastor Eliseu disse, de ser ou estar. Nós somos filhos de Deus. Nós não estamos como filhos de Deus. Somos filhos de Deus. Mas Deus todo-poderoso. Limitados pela nossa humanidade. Exatamente. Essa natureza corrompida, não só a natureza humana, mas a natureza toda corrompida, que faz com que nós enfrentamos constantemente essas lutas. Então eu já vou fazer mais uma pergunta em cima disso. Como lidar, então, com as crises de fé no meio das tormentas? O que é a fé? Eu acredito que a fé tem a ver com conhecimento, né, e confiança. E eu acredito que isso deve ser exercitado na nossa caminhada com Jesus, sabendo que, de fato, quem Ele é, quem somos nós nele, né, e é isso, essa confiança, quem somos nós nele, quem é Ele, e descansar nele. Eu vejo também muito a questão da fé como sendo essa plena convicção das minhas limitações e a plena convicção de um Deus ilimitado que caminha do meu lado. Que eu sei até onde eu posso ir e eu sei quando que eu preciso pedir socorro para Ele. E a fé é justamente você abrir mão de se debater, como os discípulos fizeram no texto. Chega um determinado momento que eles se cansam e veem que não dá sozinho. A fé é você não esperar a força acabar para você pedir para Jesus tomar conta do recado. A fé é você fazer com que convidar Cristo para participar da solução daquele problema, mesmo você sabendo que você ainda tem força para continuar se debatendo. Mas você faz isso porque, como disse o Marcos Estrela, porque você sabe quem Ele é, e também porque você sabe quem você é, pela convicção que você tem de si. Eu gosto da afirmação clássica sobre fé de Hebreus 11. Com certeza a melhor definição sobre fé, dizendo, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E aqui eu quero parar em cima de dois vocábulos aqui. Certeza e convicção. Fé é certeza e fé é convicção. Ou seja, fé é não duvidar, é conhecer a Deus, a ponto de uma entrega total nas mãos do Senhor. Nós vamos agora para um pequeno momento de intervalo comercial e nós já voltamos com mais um bloco para a gente ampliar um pouco mais esse conhecimento que nós estamos tendo das Escrituras. Vai embora não, fica conosco aqui no programa Caminho da Vida. A mais completa da cidade, Livraria Evangélica de Maringá. Bem mais conforto, variedade, Livraria Evangélica de Maringá. Pilhas, CDs, DVDs, filmes e livros diversos, no melhor lugar, o melhor pra você. Presentes que tocam coração. Livraria Evangélica de Maringá, Santos Dumont 2692. Possibilidades. Sofisticação. Elegância. Qualidade. Requinte. Quem cria com persianas requinte, cria um novo, o inusitado, o desejado. Persianas Requinte, abrindo possibilidades para sua imaginação. Somos mais de 50 mil alunos em vários estados do país. Atendemos mais de 100 mil pessoas por ano.
Estamos entre 6% das melhores instituições de ensino superior do Brasil. Nossa marca está diferente e a nossa missão com o mesmo propósito. Vestibular Unicesumar. São 9 opções de bolsas de estudos e financiamentos. Inscrições abertas. Acesse unicesumar.edu.br. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Eu espero que o nosso programa esteja abençoando o seu coração no dia de hoje. Lembrando que o tema do nosso programa é a obediência do cristão e as circunstâncias da vida. O pastor Luiz Henrique trouxe uma mensagem baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 23 até o verso 27. No primeiro bloco aqui do nosso debate, nós falamos um pouco sobre fé, sobre crises, e nós queremos ampliar um pouco mais esse conhecimento. Eu espero que você possa também participar desse ampliar, procurando na sua Bíblia os versículos que nós temos falado e também aprofundando os seus conhecimentos. Eu quero começar esse bloco mais uma vez perguntando para o pastor Luiz Henrique, que foi o pregador de hoje. Pastor, o cristão fiel a Deus e que crê na fidelidade de Deus pode ter dúvidas quanto à sua providência, a providência de Deus sobre a sua vida? Como entender isso, pastor Luiz Henrique? A dúvida, ela é natural de pessoas limitadas, de pessoas falhas. Sim. A dúvida, ela é natural de pessoas que não foram aperfeiçoadas ainda na sua como um todo, né? Estão, como até o próprio Marcos Estrela citou no bloco anterior, como a natureza toda está aguardando o dia da sua redenção. Então, a dúvida é pertinente a todas as pessoas que são falhas. Agora, a grande questão não é nem se eu posso ou não ter dúvida, é o que acontece nesse momento. Eu gosto muito de uma frase de Martinho Lutero que dizia: eu não posso impedir que um passarinho pouse sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho lá. Então, mesmo que a dúvida me assalte, a grande pergunta é: e aí, o que eu faço com isso? Será que eu alimento essa dúvida? Será que eu confronto ela com a palavra? Será que eu vou buscar no meu coração e na Bíblia toda a confiança que eu preciso para saber quem Deus é, saber que Ele nunca me abandona, saber que mesmo quando parece que Ele está demorando para vir, eu posso ter certeza que Ele ainda está no controle? Será que na hora da dúvida a gente toma essas providências? Porque dúvida a gente vai ter mais cedo ou mais tarde. A pergunta é, vou repetir, o que é que você faz na hora que a dúvida chega? Pastor Eliseu. Jesus repreendeu várias vezes os discípulos, chamando eles de homens de pouca fé, nas circunstâncias ali. Sim. Eu me recordo agora do texto de Marcos 9, 24, quando o pai daquele garoto endemoniado é repreendido também por Jesus, porque Jesus questiona a fé, ele diz: se o senhor pode fazer alguma coisa. E eu acho interessante é a oração daquele homem. Ele diz: ajuda-me na minha incredulidade, ou seja, me ajuda na minha fraqueza. Eu creio que hoje há muita simulação, pastor Alessandro, irmãos aqui, há muita simulação de poder de Deus por aí, e isso joga uma carga muito pesada nas costas do povo, porque o povo diz: então eu preciso apresentar essa fé, eu preciso ter essa fé que consegue, que conquista, e às vezes as coisas não acontecem, e essas pessoas que pretensamente têm o poder de Deus, ao invés de admitirem que estão simulando, dizem: é porque você... Não então, creu. A culpa é sua. A culpa é sua. Mas é uma teologia, pastor, até perniciosa. Esses tempos atrás eu conversava com um amigo, pastor, e nós falávamos sobre a questão de fé. Ele falou: não, olha, eu declaro a cura sobre a vida de todo mundo. Eu falei: mas como assim? Não, porque a Bíblia manda eu declarar. Eu falei: não, mas eu não vejo base bíblica para isso. Nós entramos nesse debate. Ele falou: mas como você não vê a base bíblica? A gente declarar a cura? Eu falei: não. Todas as pessoas sobre quem Jesus declarou a cura foram curadas. Então a cura não é para ser declarada. Se Deus mandar que você ore por cura, e até falei para ele: não tem problema com isso, meu irmão. Se Deus falar no meu coração, vai e ore por uma pessoa para que ela seja curada, eu vou orar e vou pedir a cura de Deus. No entanto, não é o meu muito falar, não é o meu pensamento positivo, não é o meu declarar, é a vontade de Deus. E nisso que o pastor Eliseu falou é uma grande verdade, é uma manipulação da fé. Há uma compreensão errada da fé. E vem a fé mais como um poder em si mesma, um poder sobrenatural em si mesma, do que em um depósito de confiança na pessoa e na vontade de Deus. Realmente há uma distorção, que acredito que é até por isso que há um pouco de dificuldade em crer na providência de Deus, porque nem sempre
a providência de Deus é aquilo que eu quero para mim. Às vezes a providência de Deus é aquilo que Ele tem para mim e pode até se contrariar um pouco com aquilo que eu desejo. Eu acredito que essa manipulação de informação, né, religiosa pelos líderes, vamos dizer assim, também gera dúvida na vida das pessoas. Porque muitos líderes falam e não acontece nada. Pegando aquele gancho do Luiz, falando sobre dúvida, a dúvida é exatamente uma falta de conhecimento. Quando você conhece, a sua dúvida, ela vai embora. Quando aquelas pessoas conheceram, os discípulos conheceram que Jesus é aquele que domina, inclusive as ondas do mar, começaram a perceber, opa, esse não é qualquer um. Né? Então, a falta de conhecimento também gera a dúvida na questão da providência de Deus. E esse conhecimento que você está falando é a conversão. Exatamente. Porque da mesma forma que Jesus falou com os discípulos, ele falou com esse homem que eu citei em Marcos 9, porque, veja bem, nós temos 2 milagres ali. Tem um moço que está endemoniado, que os discípulos em volta, decretando, não estavam conseguindo, porque estavam divididos entre si, estavam competindo entre si. O moço continua endemoniado, Jesus desce do monte, e aí então o homem fala, se o senhor pode fazer alguma coisa, então Jesus o repreende na sua incredulidade, na sua incredulidade. Então ele naquela hora é uma oração, então me ajuda na minha incredulidade. Ele é curado na sua incredulidade porque Jesus cura o moço logo depois. Então a primeira cura, a meu ver, é no coração daquele homem, da incredulidade que há no coração dele. Então não é a questão de acontecer em volta, é acontecer dentro da pessoa. O maior milagre é a conversão a esse Deus. Eu acredito, complementando isso, esse conhecimento, ele começa na conversão, mas ele é contínuo. Ele é aperfeiçoado. O apóstolo Paulo disse que nós devemos colocar em crescimento a fé que recebemos, né? Exatamente. Em progressão essa fé que nós recebemos. Eu gosto da passagem, e nós estudamos recentemente lá na nossa igreja, isso num culto de quinta-feira de 2 ou 3 semanas atrás, a passagem em que Jesus ressuscita Lázaro. Eu gosto muito dessa passagem porque um pouco depois fica nítido que Jesus não tinha problemas com a morte em si. Jesus não estava tentando livrar Lázaro da morte. Ressuscitar Lázaro foi uma ferramenta que Jesus utilizou para trabalhar no coração das pessoas que estavam em volta. Tanto é que o capítulo 12 de João, por exemplo, já diz que os judeus estavam tentando matá-lo. E eu creio que Lázaro morreu depois disso. Ou você acha que Lázaro está vivo até hoje? Se Jesus quisesse resolver o problema da morte na vida de Lázaro, Lázaro estaria vivo até hoje. E mais, se Jesus tivesse algum problema com a morte em si, ele teria ressuscitado tantas outras pessoas e permaneceriam vivas até hoje. Depois, lá no tanque de Betesda, por exemplo, tinha muitos doentes, paralíticos, coxos. Ele pegou um só para curar. Então, o problema de Jesus não é com a morte. O problema de Jesus não é com a doença. Jesus não quer nos livrar disso. E aí tem essa fala do pastor Eliseu que vem completar isso. O problema de Jesus, onde ele quer resolver, onde ele quer trabalhar, é na incredulidade do nosso coração. Se para trabalhar no teu coração ele precisar curar seu filho, ele vai curar. Mas se para trabalhar na incredulidade do seu coração ele precisar colocar o seu filho de cama, pode ser que ele faça isso também. Então já vou fazer uma pergunta. Podemos dizer que as tempestades são ferramentas a serviço de Deus para nos tratar, pastor Luiz? Ferramentas pedagógicas. Eu tenho plena convicção disso. Pastor Eliseu? Ele usa de todas as coisas, o apóstolo Paulo diz, para cooperar para o nosso bem, ou seja, para cooperar para o desenvolvimento da nossa vida espiritual. Então, muitas vezes, essas tempestades é que vai moldar o meu caráter. É na tempestade, e aí a gente coloca a pressão da vida, as dificuldades, os conflitos, seja o que acontecer, que vai trabalhar com o que está dentro de mim. Poderíamos dizer que as tempestades funcionam como um laboratório experimental da fé. É ali que eu coloco para funcionar aquilo que eu recebo na igreja, que eu ouço da palavra, que eu estudo, as minhas orações. É no momento da tempestade que eu coloco à prova aquilo que eu creio. É por isso que Tiago, então, nos diz que devemos ter um motivo de grande alegria passarmos pelas tribulações. Eu amo tempestade. Eu gosto de tempestade. Eu gosto
Sabe, uma coisa assim, dentro do carro, quando você para no lugar... Tempestade que você diz é de chuva não, mesmo. Tempestade de chuva, é. Mas aí você acaba sendo moldado em outras coisas. Mas aí, pensando outro dia por que isso, aí eu me recordei da minha infância. Sempre que havia tempestades, a minha mãe juntava a gente dentro de casa e a gente começava a cantar alguns hinos. Rapaz. Tem até assim, quando a tempestade ruge em seu feroz bramido e tal. Então, naquele momento, revestia de uma coisa, a gente louvando a Deus, a coisa quebrando lá fora e a gente contando ali com a proteção de Deus, numa casa que não tinha forro, era uma casa bem simples e tal. E talvez isso tenha trabalhado no sentido, aí o psicólogo pode falar sobre isso, no sentido de ter essa visão, quer dizer, às vezes dava aquele trovão, ela dizia assim, é a voz de Deus. Mas aí entra até a letra do hino, que fala o que no coro? Eis que ouvimos tua voz animar aos que andam sós. É interessante olhar para esse lado que vocês estão falando, que como é confortante olhar para as lutas, as tribulações, como algo pedagógico. Deus quer que eu cresça. Mas aí muda a percepção. A tribulação é para o meu crescimento. Então eu já não posso mais olhar por que Jesus está dormindo no meu barquinho, mas o que ele está querendo ensinar, na onde eu posso crescer. Aí está mais uma questão, a questão do conhecimento. Então, aí nós percebemos que está escrito em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2, que diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Pastor, pode repetir esse texto para alguém localizar na casa? Vamos lá, Tiago, capítulo 1, dos versos 2 até o 4. Fantástico texto, e é importante que você compreenda essa verdade. Vou até ler novamente, textinho bastante curto. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Isso é fundamental para que haja crescimento. É a pedagogia da ação do Senhor no meio das tribulações da vida. E aí vem uma pergunta: como conciliar esse ensinamento com o de Salmo 91, versículo 7, que diz assim: cai 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Vou até ampliar. Como conciliar esse ensinamento com todo o Salmo 91, que fala dessa proteção da sombra do Altíssimo? Pastor Luiz pode começar, Pastor Eliseu. Eu tô olhando o Salmo aqui, ele fala bastante que Deus te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, não vai te assustar o terror noturno, a peste que se propaga nas trevas também não, e tudo mais. Mas é interessante que o Salmo ele está prometendo uma proteção para quem habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. E ele está falando acerca dos inimigos que procuram derrubar. Ele está falando acerca daquilo que vem para destruir a sua vida. É diferente de uma aplicação pedagógica de uma tempestade na vida de uma pessoa. Então, o inimigo que vem para derrubar e derruba 1.000 de um lado, 10.000 à tua direita, esse não vai conseguir te pegar. A peste que vem e dizima com toda a sua casa, não vai chegar na sua casa porque você vai estar, dizima todos os que estão ao redor, não vai chegar na sua casa porque você vai estar coberto com as penas e sob as asas do Senhor vai estar seguro. Eu aqui queria destacar novamente, já que o senhor citou o versículo 1 do Salmo 91, eu queria destacar novamente dois vocábulos aqui desse Salmo 1, no versículo 1, ou melhor, Salmo 91, versículo 1. Habita e descansa. Habita e descansa. Claro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é aquele que tem intimidade com Deus, é aquele que está ligado a Deus, é aquele que é filho de Deus, aquele que conhece a Deus como Ele é. E o outro é o quê? Ele descansa à sombra do Onipotente. Então, o que ele está querendo dizer aqui no Salmo é que, mesmo no meio das lutas, ele está totalmente debaixo da proteção de Deus. Sem se debater por si só, sem se debater, confiante de que Deus vai resolver. Descansado. Na presença do Senhor. Nessa casa que ele habita, vamos dizer assim, ele vai cantar no momento da tempestade. O exemplo do pastor Eliseu. Né? Ele descansa, ele não vai agir, é Deus que age. Ou através dele, ou outros meios. Né? Pensa. Meus irmãos, para a gente terminar esse bloco já foi rápido até, né, no nosso bate-papo aqui. Começar com o pastor Eliseu, depois o evangelista Marcos e, por fim,
pastor Luiz Henrique, o que dizer agora mesmo para quem está nos assistindo na sua casa e está passando por alguma grande crise na sua vida, na sua família, está passando por uma tempestade? O que dizer para essa pessoa nesse momento? Eu quero pedir a você que vá para a carta do apóstolo Paulo, a segunda carta aos Coríntios. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 a 11. Então não vou dizer, eu vou ler. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Pois nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 a 11, para alimentar a sua vida no momento das tempestades. Amém. Glória a Deus. Evangelista Marcos. Bom, aquele que esteja passando por alguma tribulação ou alguma tempestade, é necessário olhar para si e perceber o que eu posso aprender, onde eu posso crescer espiritualmente, né? Obviamente olhando para Cristo, né? Conhecê-lo melhor, quem é Ele na tua vida, né? E isso é importante. Esse exercício do que eu posso aprender, o que Jesus possa estar me ensinando agora, né? E como eu posso me aproximar melhor e me aproximar dele. Sim. Pastor Luiz Henrique. Eu quero dar um conselho para você. Pare de tentar remar contra essa tempestade. Pare de tentar dirigir a sua vida deixando Jesus alheio a ela. Quanto mais cedo você perceber que você não consegue pilotar no meio da tempestade, mais cedo você deixa o controle do barco nas mãos de Jesus e mais cedo, então, ele te conduz para fora dessa tempestade. Amém. Eu só quero fazer aqui da minha voz a voz do salmista, quando no Salmo 40, Davi expressa nos 2 primeiros versículos: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Amém. Espera no Senhor, confia nele. Nós vamos para mais um momento de intervalo comercial. Já voltamos com o programa Caminho da Vida, onde o pastor Luiz Henrique estará orando pela sua vida. Fique conosco, voltamos já. Pós-graduação Unicesumar. Faça sua inscrição na pós-graduação do melhor centro universitário do sul do país e comece agora mesmo. Cursos nas áreas de ciências humanas, biológicas e da saúde, exatas, tecnológicas e agrárias. Início das aulas em junho. Inscreva-se agora mesmo pelo site unicesumar.edu.br. Estude à distância em uma das melhores instituições de ensino do país, segundo o MEC. Educação Superior à Distância, Cesumar. Transforme-se. Agora, faça já a sua inscrição ead.cesumar.br. Somos mais de 50 mil alunos em vários estados do país. Atendemos mais de 100 mil pessoas por ano. Estamos entre 6% das melhores instituições de ensino superior do Brasil. Nossa marca está diferente e a nossa missão com o mesmo propósito. Juntos, ainda podemos muito mais. Unicesumar. Nova marca, mesma missão. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Falei fazer essa entrada aqui para Olha, infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Que bom que você esteve conosco nesse tempo. Nós vamos ter agora uma palavrinha de tchau de cada um dos pastores e depois o pastor Luiz Henrique estará orando pela sua vida. Evangelista Marcos. Eu quero mandar um abraço para todos os moradores de Iguatemi. Que Deus abençoe vocês. Pastor Luiz, ou melhor, desculpe, pastor Eliseu.
2 casais lá da igreja, o Eduardo e a Marta, e o Fábio e a Meire, que têm nos assistido, e pelas orações também, e as irmãs da Sociedade Auxiliadora Feminina da Central, que também assistem o programa. Que bênção. Também eu quero agradecer a todos os irmãos do Jardim Alvorada e todos aqueles que têm procurado a igreja, inclusive por conta do programa Caminho da Vida. Vocês são muito bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pastor Luiz Henrique, já com as suas considerações e oração final. Quero mandar um abraço para Renata e seu noivo Luiz, que são de Paysandu. Um abraço para vocês dois, que eu sei que têm acompanhado o programa Caminho da Vida. Vamos orar então? Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva. Então, se você puder, aí onde você está, abaixe sua cabeça nesse momento, feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Deus de amor, nós queremos clamar para que o Senhor entre nas nossas vidas, Pai, seja presente nas nossas vidas e se mostre e se apresente a nós no meio das nossas tempestades. Amém. Estamos agradecidos ao Senhor por tudo que temos recebido de Ti e estamos agradecidos porque sabemos que o Senhor nunca nos abandona no meio das nossas tribulações e das nossas lutas. Sim. Mas queremos pedir por aquele nosso telespectador, por aqueles que estão nos assistindo, que precisam ter a sua fé multiplicada, sua confiança fortalecida, confiança no Senhor fortalecida. Que o Senhor derrame provisão sobre a vida deles, para que cada um desses possa ter a experiência do contato íntimo e pessoal com o Senhor. Faça isso com as nossas vidas, Pai. Faça isso não só hoje, mas sempre. Faça isso com todos nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando